Oi, boa noite! E aí, galera, tudo bom? Bom, então, hoje a gente pensou em trazer um pouco sobre nossa relação aí com a natureza em si, o ambiente, né? Da natureza e tal, as vibes. Porque tanto eu quanto a minha irmã temos essa relação muito forte, assim, né? E a gente quer tratar um pouco sobre isso e como que a natureza faz parte, né, do nosso processo terapêutico, muitas vezes. Incluindo no nosso cotidiano, né? Eu tava rindo esses dias porque o pessoal da empresa achou meu esconderijo. Eu encontrei um lugar no setor comercial que tem um matinho e minha hora do almoço é lá deitada no mato, fumando meu cigarrinho, linda, lendo meu livro. E aquilo faz com que a minha tarde seja muito mais produtiva, porque eu tive o meu momento. E deitar na grama traz isso, a cachoeira. Mas não é aquele papo chato, entendeu? Tipo, de ai, nossa, o sol, galera. Não é isso. É realmente sentir esse efeito terapêutico que a natureza traz. E antes de falar um pouquinho aí mais específico em relação a esses benefícios mesmo que a natureza tem, né, nesse processo terapêutico, eu acho que a gente quer realmente falar sobre como que é a nossa experiência, né, em relação a isso. Assim, eu desde nova, a gente sempre teve contato, né? Porque meu pai é pescador e ele levava a gente sempre nas pescarias e tal. E eu sempre gostava muito, muito mesmo. Naquelas. E assim, era sempre um lugar onde dava pra ele pescar e tudo mais, mas a gente era criança, então tinha argila, tinha um monte de coisa pra gente brincar e fazer, e a gente amava. E ele também ensinava a gente a pescar. Foi um rolê assim, bem largados e pelados. Muito bom. Mas era muito legal. E eu já gostava bastante. E eu sempre fui uma criança conturbada aí, né? Como eu já fui falando em alguns episódios anteriores. E em casa acabava que por eu dar muito trabalho, muitas vezes eu achava que eu era um estorvo, sabe? E que eu tinha que ficar longe da minha família. E numa dessas vibes aí, eu simplesmente decidi que eu ia ficar lá, no meio do mato. Que eu ia me instalar lá e que eu ia viver lá. Ia fugir de casa. Eremita desde sempre. Eremita desde sempre. E aí, tipo, foi bem engraçado, porque eu ficava pensando mesmo, como que eu ia fazer pra sobreviver lá? Tipo, ia ter que construir uma casa, ia ter que, né, pescar os peixes e tal, tipo, muito aleatório, assim, mas enfim. Então, realmente, é desde criança essa relação. Mas aí, quando eu fui ficando, né, depois que eu entrei na faculdade e tal, eu fui percebendo, eu sempre gostei muito de fotografia também. Então, assim, eu fui percebendo que eu gostava muito de tirar fotografias, mas da natureza, da paisagem em si, e não tanto das pessoas, né? E, na verdade, era até uma coisa engraçada, porque, assim, logo depois de um tempo eu fiz um curso de fotografia e tal. Eu gosto de uma fotografia mais, tipo, de paisagem, de ambientação, da composição fotográfica mesmo em si, né? E só que aí, tipo, a família fala, ela tem curso de fotografia, então, tipo, eu já tirei foto de casamento, já tirei foto de aniversário e tal. Enfim, por mais que não seja muito minha vibe. Mas eu realmente gostava de tirar essas fotos da natureza. Isso também trouxe uma percepção, um olhar pra mim, né? Tipo, de falar, nossa, olha como é o desenho dessa folha específica. Tipo, que coisa linda, sabe? Detalhes, né? Sim, eu gostava de sentir a textura da folha e tentar passar isso, imprimir isso na fotografia de alguma maneira. E de uma maneira, tipo, bonita, né? Assim, ou então, tipo, as folhas quando caíam no chão, assim, eu achava aquilo bonito. E aí, depois disso foi que eu fui, nossa, realmente era muito poético, muito bonito pra mim. Aí, na faculdade, foi que eu percebi que assim, na verdade eu vou começar a falar sobre isso, já falei no outro episódio, vou falar nesse de novo, mas a gente ainda vai chegar nesse tópico e que eu vou falar sobre esse tema ainda e sobre a religião, né? Que a minha relação com a natureza vai um pouco além da questão psicológica, assim, né, enfim, do bem-estar que ela me traz. Ela vai além disso e passa para a questão religiosa mesmo, mas que eu vou aprofundar isso em outro episódio, quando a gente for falar sobre religião.
Mas realmente foi na faculdade que eu percebi. Então essa relação aí que eu tinha, assim, que era muito importante pra mim, muito mesmo. E aí ela falando sobre o pessoal da empresa, né, ter descoberto os esconderijos dela e tal. Geralmente nos meus trabalhos eu sempre me virava e dava um jeito de achar algum lugar que eu pudesse, tipo, criar um lugar seguro mesmo pra eu poder ir. Até porque, assim, a gente que tem problema, né, psicológico e tal, acaba tendo umas crises, às vezes uns surtos que você não consegue muito bem controlar. Então, fugir para esse lugar seguro pode ser uma coisa muito boa, especialmente se ele for na natureza. Então, assim, falando sobre isso, teve um dia desse que eu tava trabalhando, né? Eu tô na EAD agora, dando aula de inglês. Tá sendo bem puxado e tal. Mas foi um dia específico, assim, que foi bem pesado, bem punk. E aí eu falei, velho, eu preciso sair, eu preciso, sabe, esfriar a cabeça, espairecer, não sei. Peguei e vazei pra rua. E aí, tipo, perto da minha casa, graças a Deus, tem vários lugares que eu posso fazer isso. Tem um parque lá específico, aí aqui um pouco mais pra cima tem um gramadinho bem legal, tem um PEC também, que é tipo um centro de comunitário, né, exercício comunitário. E aí eu pego minha cadelinha e, tipo, a gente fala, bora ali, só bora passear e vazo com ela pra esses matos. Gente, é assim, um processo que eu juro que eu não sei explicar. É como se tirasse com a mão, juro por Deus. A dor, a angústia, assim, é indescritível, sabe? É realmente terapêutico. É realmente terapêutico. Tipo, nesse dia específico, eu achei um canto, assim, que tava entre as árvores, tipo, tinha uma sombra, mas também o sol estava batendo. E aí a minha cadelinha correu, assim, e deitou bem um fecho, assim, onde tinha o sol. E o nome dela é Sol. E tipo assim, eu deitei naquele lugar ali, eu fiquei olhando pra ela, pro sol, assim, pra grama, e eu vou até realmente me emocionar, porque é é aquilo, você entende? Pra mim, naquele momento, é aquilo que vale a pena, que mostra que a vida realmente tem momentos tão bonitos, tão lindos, e que, tipo, sabe, não custou nada, custou R$ 0, eu não precisei fazer nada pra poder passar por esse momento, né? Foi uma coisa totalmente assim. Foi um presente mesmo da natureza, eu acredito muito nisso. Então, a minha relação basicamente é esta. Tipo, da mesma forma, né? Como a gente realmente cresceu nessa vivência, a relação começou muito cedo. E meu pai, ele sempre foi muito visionário com muitas coisas. Ele queria trabalhar com Maurício de Souza, fazer os quadrinhos da Mônica. E ele sempre tratava muito essa questão ambiental mesmo com a gente. E recolher o lixo, né? Quando a gente ia pescar. E isso, claro que refletia em todo o resto, né? Na escola nova, meu hobby era ficar abraçando as árvores. E, tipo, esse carinho, e na verdade, mais do que um carinho, uma admiração mesmo pela autossuficiência da natureza como um todo. O quanto ela não precisa da gente e, na verdade, quanto a nossa influência degrada mesmo, assim, a natureza de uma forma geral. Mas o quanto isso ao longo do tempo continuou fazendo sentido. E assim, eu mudo muito de ideia, eu mudo muito de gosto, de opinião, são as eras, né, como você disse. Mas em todas elas, o contato com a natureza continuou tendo o mesmo papel, desempenhando a mesma função calmante mesmo. É como se voltasse algo pro lugar. É algo fixo, né? Na hora que a gente estava pesquisando sobre o tema, né? Me veio um artigo aqui que eu achei bem interessante, falando sobre os benefícios da terapia na natureza, né? E aí, um dos primeiros pontos aí que fala é a questão do controle da ansiedade, depressão e estresse. Bem, nesse tópico aí, ele fala sobre a questão de que como algumas universidades, né, americanas aí já testaram o quanto esse contato com a área verde impacta de uma forma positiva, né, no bem-estar aí das pessoas de forma geral. E aí ainda mais quando é com pessoas que sofrem com essas patologias mentais, né, com esses problemas psicológicos aí. Então, aqui no artigo fala que o seguinte: verifica-se a redução da pressão arterial, da frequência cardíaca e do cortisol.
que é o hormônio do estresse. Então, nisso, né, acaba que vai desenvolvendo uma melhora na questão cognitiva, na qualidade do sono, para o ânimo, disposição, aproveitar o dia, entre outros benefícios aí nessa questão do fato de estar, né, nessas áreas verdes. E é até interessante parar para pensar que aqui no Brasil a gente não tem tanto isso. Tirando a UNB, por exemplo, né? Mas, de modo geral, as universidades não têm esse espaço real, assim, para natureza, né? Para você ter esse contato com a natureza em si. Então, e lá lá nos Estados Unidos você já vê que já é bem comum, especialmente nos filmes, nas fotos, quando você vai pesquisar, né, sobre essas universidades, sempre tem, muito arborizada, né, é algo, e tanto que os jovens geralmente ficam naquele gramado ali, lendo, fazendo as atividades deles e etc. Então, eu achei bem interessante este tópico. Uma outra coisa que o artigo traz, que também é bem legal, é sobre a questão física, né, que não é só a mente que se beneficia, mas o corpo como um todo. E traz de uma forma bem interessante a contribuição mesmo mental e psicológica que traz esse contato com a natureza. Tanto para a questão do coração, né, o quanto os nossos órgãos realmente reagem, como você falou da redução da pressão, né, arterial, do hormônio, do estresse, o quanto o nosso corpo responde e que é realmente o processo terapêutico, que não é apenas um elemento, é um conjunto desses elementos, né? E como a natureza vem unir, de alguma forma, vários desses elementos. E tem uma coisa que eu me questiono muito, assim, sobre isso, que é a questão do tempo. E o quanto isso é doentio, de alguma forma, o quanto o nosso tempo tem que ser produtivo. E é difícil você parar, assim, pra olhar um pôr do sol, para olhar para a lua, para deitar no gramado, porque você não pode, porque você tem isso, aquilo para fazer. E não é tudo bem a gente tirar um tempo e não, agora eu quero realmente contemplar o que eu quero ver. E assim, para mim, pelo menos, sempre é isso. Eu já assisti milhares de pôr do sol, pôres do sol, e continua me encantando, porque é como um quadro vivo, nenhum dia é igual ao outro, o céu não é igual ao outro, eu não sou igual a ontem, e quanto realmente cada um é único, e o quanto é gostoso a gente realmente parar com essa pressão de produção e realmente usufruir de poucos momentos. Eu sei que na nossa rotina também não tem esse tempo, mas 10, 15 minutos você consegue ter esse contato diário com algo que realmente preenche a gente de uma forma tão linda. Na revista científica Nature, foi publicado aí, então, um artigo falando sobre a seguinte questão, que uma média de 2 horas semanais em meio a áreas verdes traz benefícios imensos ao ser humano. Relaxa e revigora a energia. O ambiente pode ainda ser aproveitado para exercício físico, né? Melhorando a questão do condicionamento mesmo físico, dos exercícios físicos. E assim, é igual eu estava falando mais cedo com a Kiane, que a questão de que para esse processo terapêutico nunca foi só sobre terapia. E é toda uma questão, né? Além disso, existe a questão dos medicamentos, da atividade física, da alimentação, da sua rotina mesmo, né? Questão de sono, tudo mais, da sua ambientação onde você está inserido. Então, são muitas questões para tratar sobre esse tratamento e sobre esse processo terapêutico para a gente realmente ver uma melhora, né, significativa. Não é só um pilar, vamos dizer assim, são vários que se apoiam um entre o outro. Eu tive pensando bastante sobre isso nos últimos dias, de que o quanto esse tratamento, aspas, funcionar de alguma forma, influencia positivamente a gente e quem está perto da gente. O quanto realmente as pessoas têm um impacto sobre a vida das outras e que quando você é maltratado por alguém, por exemplo, num comércio, que você é mal atendido, isso te gera uma emoção. Você querendo ou não se importar, isso gera uma emoção. Assim como quando você é bem tratado, parece um abraço de palavra e o quanto essa relação com a gente mesmo influencia nesse estar, não só nosso, mas também social. E o quanto isso pode ser construído também com essa relação da natureza, de entender essa coletividade de alguma forma. Isso é verdade.
Para finalizar aqui, o artigo fala sobre a influência positiva que isso tem no nosso foco, né? Que é essa questão do relaxamento, da diminuição, por exemplo, da utilização das tecnologias. Tipo, é como se você, quando você vai realmente, de fato, igual eu saí, fui para o parque, né, para a natureza, é como se você realmente estivesse ali desligando as coisas todas naquele momento. E isso, consequentemente, você vai ter um foco. Por exemplo, eu gosto de ir com a minha cadelinha e tal, mas também eu gosto de, às vezes, ir sozinha. E naquele momento, é realmente um olhar para si, assim, tá só você e você mesma, sabe? Não tem um celular, não tem uma tela, não tem uma pessoa, não tem nada ali para te distrair. Ou seja, você com você mesmo naquele momento. E isso pode ser um inferno para alguns, mas também pode ser muito libertador e terapêutico para outros, né? Então, é essa questão aí de você não conseguir muitas vezes no seu dia a dia, ou especialmente em casa, dentro de casa, ou do ambiente de trabalho, ter esse momento, né? E aí a natureza seria meio que uma válvula de escape mesmo. Tem uma coisa também que eu acho que é bem bacana, de que o quanto mesmo que a gente não perceba, ainda há essa influência muito grande da natureza. Assim, nos chás que a gente usa no dia a dia, eu tô com dor de estômago, tem uma plantinha certa para isso. Nossa, eu tô com o olho gordo, toma um banho de sal de arruda, menina. E várias coisas que realmente são terapêuticas e medicinais. Na verdade, espirituais. E aí a gente vai falar sobre isso aí também. Muita gente, né, tem muito preconceito com essa questão da bruxaria em si, dessas vibes naturais, paganistas aí e tal. Mas tá tudo bem a pessoa indicar um chazinho de hortelã para dor de estômago. Então, assim. Chazinho de canela, né? Vamos lá, calma lá. E aí, como é que é isso aí? É só quando te convém? Sabe? Então, eu não quero adentrar tanto nesse tema, mas nesse podcast, nesse episódio, né? Mas tem muito aí também de uma questão religiosa nessa questão. Inclusive, eu queria falar sobre uma experiência que eu tive, que foi ir na cachoeira do Itiqueira, né? Provavelmente quem tá ouvindo aí, algumas pessoas vão saber onde é que é. E aí, assim, eu tinha ido lá quando era muito criança e tal, mas eu não lembrava direito. E foi muito bom e tal, durante o dia, etc. Até que meu irmão falou, tem como subir lá, tipo, fazer uma trilha. E ir lá numa cachoeira que é bem perto, assim, né? Chegar bem perto da cachoeira e tal. Bora. Eu falei, bora. E aí, nossa, gente, foi subindo e tal, foi bem, assim, complicado, porque não é uma subidinha, assim, não, ela é um pouquinho complicada. E tava muito calor, muito quente esse dia, mas, enfim, eu e ele fomos subindo, assim, meio que morrendo, e aí, e quando foi chegando mais perto, assim, você vai sentindo, sabe, o ar, assim, mudar, tipo, tava mais úmido, assim, o ambiente, eu não sei explicar, assim, a gente foi chegando mais perto e foi dando pra sentir isso. E aí, quando a gente chegou, de fato, e era bem difícil acesso a essa cachoeira lá, então, tipo, tinha um monte de pedra, assim, e tal, pra poder impedir de chegar até lá. E até que tinha bastante gente tirando foto e tal, não sei o que. Só que, tipo, quando eu cheguei ali, eu só larguei tudo, sabe? Tipo, eu larguei tudo assim e fui. No meio das pedras, assim, tipo, e como tava muito próximo da cachoeira, tipo, ela era gigante, 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 sério, eu não tenho nem ideia do tamanho, assim, mas olhar para aquilo, assim, tipo, eu olhei para cima, assim, aquela cachoeira gigante, sabe? Aquela força. Porque é uma força muito grande. É uma força muito ancestral. Você tem essa concepção de olhar para algo que está ali há milênios. Sim. E que estará lá por mais 1000. Não, e tipo, as gotículas estavam caindo assim no meu rosto, sabe? No meu corpo. E como tava muito quente, foi assim, refrescando. E eu não sei explicar, velho. Eu me senti assim tão. Foi mágico aquele momento, assim, pra mim, sabe? Tipo, eu realmente percebi ali naquele momento que não tem nada mais poderoso, assim, que eu acredito. Não tem nada que faz mais sentido do que a natureza. Então, foi uma experiência bem legal aí que eu tive que
que reforça mais ainda esse momento. E tanto que depois disso eu voltei bem mais centrada, bem mais assim, sabe, com aquele sentimento de que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu sei que para muitas pessoas são coisas diferentes, tanto que a gente tá, né, com a proposta aí de trazer a questão da escrita, da ilustração, de outras coisas que as outras formas que as outras pessoas também sentem essa questão assim de que tudo faz sentido naquele momento, né? Bom, a gente então queria falar um pouco sobre a como a gente retrata muito, assim, no meu Instagram, por exemplo, 80% das fotos são natureza, né? Eu realmente gosto muito. E aí, além da natureza, acaba que eu retrato isso de muitas outras formas, né? Além da fotografia. E uma delas é a escrita. E aí, tanto eu quanto a Kiane temos um escrito, ou seja, é o que? Conto ou poema? Tanto eu quanto a Kiane, ela tem um conto e eu tenho um poema sobre o oceano, ou o mar em si, e um pouco sobre essa metáfora aí, né? O que quer dizer. E aí a gente vai falar sobre isso agora. Dessa relação mesmo com a natureza, tipo, acho que é uma das experiências mais significativas e que realmente não perdem a graça lá junto com o pôr do sol é a relação com o mar. Eu fico realmente ansiosa por cada uma das viagens e a maior parte delas é feita em família, então é duplamente especial para mim. Mas é realmente um reencontro comigo e determina minhas novas eras. Geralmente combam com o início do ano e com o início de uma nova fase na minha vida. E o banho no mar e o deleite que isso traz é realmente uma coisa que eu gosto muito. Não, realmente, tipo, eu tava até falando, eu tava falando pra tu isso, que nessa última viagem agora, teve um dia que eu acordei umas 6 e pouca da manhã pra ir pra praia. E eu fui, e a nossa praia era bem isolada assim mesmo, né? Não tinha muita gente lá, não, praticamente ninguém. E eu fui sozinha, 6 horas, 6h30 da manhã, assim, e vi o nascer do sol enquanto estava caminhando pela orla da praia, molhando meus pés na água, assim, do mar. E, assim, é isso, né, velho? É justamente como é perfeito, é renovador, é maravilhoso. Eu não sei nem explicar, assim, realmente foi muito especial esse dia pra mim. Então eu tenho muitas histórias em relação a muitos elementos aí da natureza. Enfim. Eu vou ler apenas um trecho do conto que tem essa referência ao oceano, que embora seja realmente o meu deleite, nos meus escritos ele é o ponto oposto, né? É meio que uma romantização, enfim. Lágrimas grossas caíam de sua face. Nada seria capaz de aliviar a maldita falta de ar. Laura caminhou rumo ao mar, resoluta em se entregar ao seu destino. Tirou peça a peça daquilo que lhe caracterizava humana, e em lentos passos alcançou o oceano que lhe parecia tão convidativo, frio e letal, como a sua desistência. O torpor de sua decisão lhe cobrava os sentidos. Sentia paulatinamente a consciência lhe deixar, afogando-a em mágoas. Mas junto com ela, a dor também se dissipava. Entregou-se então de bom grado, deixando-se esvair a vida e com ela as suas decepções. E Vibes, isso. né? Vibes, né? Dark vibes. E é isso. Como o mar, ao mesmo tempo que é o deleite, para mim parece tragicamente o melhor lugar para se ter um fim. Minha filha? Mas véi. Ainda bem que tu tá na terapia, né, amada? E vamos de terapia! Vamos. Eu gosto muito assim, da escrita e tal, mas realmente é bem pesado, mas ao mesmo tempo parar pra pensar, quando ela fala assim, né, a questão de despir peça a peça que caracteriza ela humana, eu acho que é esse justamente o sentimento da questão do mar, né? Você ir para o mar sem nada, tipo, você mesmo, com você mesma, você está buscando de alguma forma lavar e limpar a sua alma de dentro para fora, de fora para dentro, enfim. É muito bonito o texto. E vocês fiquem à vontade também para mandar aí suas interpretações e suas ideias sobre
essas coisas que a gente vai falar, né? E escritas. Que essa pode ser uma interpretação minha, mas vocês também podem agregar bastante a gente nesse sentido. Eu fiz um poema sobre... É mais que uma metáfora mesmo. Conforme eu for lendo, eu espero que vocês entendam. E, bem, basicamente, vamos lá. Sempre compreendeu a realidade através das metáforas, até que se deu conta de que era Yin. Sempre fora Yin. E o primeiro homem que amou era igualmente Yin. O quão desequilibrado foi. Caótico. E ainda assim ela gostou, por estar viva e sentir, mesmo que míseros minutos, de algo que não saberia dizer se era real. Então encontrou um Yang. E percebeu que menos intenso, mas menos nocivo era. Se agarrou a isso como um colete salva-vidas em pleno alto mar. Ao invés de boiarem juntos, como o suposto equilíbrio que deveriam criar, acabou se mostrando pesada demais. Carregava-o cada vez mais ao fundo. Decidiu por fim soltar e afogar-se sozinha. Acabou se tornando mar. Viu outro Yin boiando e pensou se ela não seria Yang. E algo novo surgir. Aproximava-se de pouco em pouco e ele nadava para longe. Ela, confusa, pensou em ir, mas ele não a deixava. Ela achou que ele preferia tê-la por perto, mesmo que não a quisesse de fato. Mas nunca soube se deveria ir ou ficar. E nesse nadar para longe e para perto, perdeu-se de si e dele. Deu-se conta de que, se não tivesse tão oscilante, não teria ficado um terço. E seus limites tremulavam com as ondulações, enquanto outros chegavam e boiavam aos seus redores. Ela só tinha olhos para ele, e ia percebendo por fim o quão doentio era permanecer desse modo, até que se desprendeu e foi. Quando foi resgatada, olhou para o seu salvador com adoração, e percebeu por fim que o amor estava em outras coisas além do sentir, e o quão ingênua fora todos esses anos em ouvir seu coração, quando a razão lhe colocara de frente a tudo que sempre quis. Yang, seu oposto complementar, equilíbrio então poderiam criar. Ele a mantinha na superfície mesmo quando ela queria afundar, e na fantasia que criara, quis colocá-la no lugar do sol, até descobrir que esconde mais trevas dentro de si do que ela própria. Então, são muitas coisas aí, né, nesse conto que eu quis colocar, algumas das minhas relações que eu tive ao longo da minha vida, e uma dessas relações falou e trouxe a questão da metáfora do yin e do yang, e tipo, exatamente a questão do yin é como se fosse, né, a parte mais escura, a escuridão, a tristeza, a vibes, tal, etc. E o yang é aquela coisa mais leve, mais boa, justamente como a dualidade mesmo, né? Que palavra favorita da língua portuguesa. E aí eu basicamente não vou dizer o que eu quis expressar, né? Eu vou deixar que vocês interpretem da forma como quiser. Mas qualquer coisa aí, só falar com a gente, que eu explico, esclareço, a gente pode discutir sobre isso, mas quando eu pensei na ideia do mar, também veio a questão que me lembrou aí que você falou sobre o fato dela se agarrar àquilo como se fosse um colete salva-vidas e tal, e enfim soltar. Quando ela soltou isso e viu por conta própria, ela se tornou o mar. Ela não afogou como ela poderia de fato pensar que ela faria. Tem uma frase bem breguinha assim no Instagram que faz todo sentido, que era isso. Tipo, ela achou que não ia segurar a onda e acabou descobrindo que era o oceano inteiro. É, verdade. Então, é mais ou menos sobre isso aí, sobre essa metáfora, né, que o mar e a natureza em si pode criar. A gente vai trazer um pouco mais sobre a escrita, sobre o processo da escrita também, como, né, essa forma de processo terapêutico e tudo mais. Então, basicamente, a gente só quis falar hoje sobre essas questões, né, da natureza. É muito natureza. Vibes. Eu sei que parece meio papo de maconheiro, assim, às vezes. Mas realmente é algo importante, né, velho? Tipo, eu lembro de um caso, assim, de uma pessoa que... aleatória, assim. É um diretor de uma empresa, sabe?
que tava, tipo, de terno, gravata e tal, todo pomposo, etc. E aí ele, em dado momento lá da minha vida, que eu tava bem mal e tal, ele foi conversar comigo. Era meu chefe, né? Então ele foi conversar comigo. E aí eu basicamente falei pra ele algumas coisas que estavam acontecendo, que eu não tava bem e tal. E eu achei muito engraçado, porque ele pegou e falou assim, quando eu namorava uma mulher há muitos anos atrás, ela era meio assim, da vibes, né, natureza e tal, não sei o quê. E ela me falou que eu era muito estressado, que eu precisava relaxar um pouco mais e tal. E falou que quando eu estivesse surtando, tendo crise assim, né, na empresa e tal, tivesse precisando desestressar, que era pra correr pro meio do mato, tirar o sapato e abraçar uma árvore. E ele, né, tipo, o CEO lá da empresa, tipo, olhando assim, ficou assim, olha pra minha cara, você tá louca, que não sei o quê, e tal. E aí, tipo, ele pegou e falou que um belo dia ele ficou assim, ele ficou tão mal, tão mal. Ele ficou tão mal, ele ficou tão assim, que ele falou, quer saber? Eu vou tentar. E ele foi pro meio lá do parque da cidade, tirou o sapato, abraçou a árvore e ficou se sentindo ridículo, mas assim, ficou mais calmo, sabe? Tipo, meio que resolveu naquele momento. Queria ser uma mosca pra ver a cara dele, Aham. né? Não, e eu achei muito engraçado ele me contando isso, porque assim, me fez ter uma percepção de que às vezes realmente tudo que você precisa é sair, vai para o seu habitat natural, que é a natureza, bota as mãos na grama ali e fala, nossa, poder da terra, eu te invoco. Sim, né? E volta renovadíssimo. E Funciona. Quer dizer, eu acho que a recomendação de hoje que eu tenho é essa. Durante o seu dia, velho, tira um momento e faz isso, assim. Põe a mão na terra, deita na grama, tira o sapato, deixa o vento bagunçar o cabelo. Um momento do seu dia e volta. Sério, dá um feedback de como você se sentiu. Então, eu indico assistir o Capitão Fantástico, né? Que é um filme que retrata muito essa relação da natureza em si, mas também o como eles têm dificuldade, né, em sair desse habitat natural. E foi bem legal, porque a gente assistiu esse filme em família, né? E foi, acho que, um dos dias mais felizes da minha vida real. Porque meu pai sempre teve essa relação com a natureza e o filme traz muito essa relação realmente de se crescer na natureza, o quanto os filhos dele têm uma consciência de mundo totalmente diferente e o quanto o amor mesmo da família é colocado também de uma forma tão bonita no filme. É uma indicação e tanto, sério. E falando assim do meu pai, eu até me lembrei aqui que eu escrevi também um conto uma vez, um dia, porque eu, atualmente, qualquer coisa assim que acontece na minha vida que eu começo a ficar me sentindo incomodada, agoniada, eu pego minha malinha e vazo pro mato, filho. Tolerância zero. Eu fico lá no mato, eu desligo meu celular, desligo a internet, eu não quero saber de nada. Eu levo até meu computador, mas é pra poder escrever, né, e tal. E aí, num desses dias aí, meu pai tava lá. E meu pai tem toda uma rotina, porque meu pai trabalha nessa chácara como caseiro, né? E aí ele tem toda a rotina dele lá e tal. E aí é bem engraçado, porque ele, toda sexta-feira, é o dia dele. Ele, tipo, ele trabalha até no máximo umas 5 horas. E ele vai pescar, porque ele tem um tanque de peixe lá. Aí ele bota o som dele, as músicas dele. Pega os presidentes lá, a cerveja dele. Assa uma carninha, Fica tudo. olhando pra lua, né? Tudo assim, tudo no meio do mato mesmo, sabe? E assim, desde que ele começou a fazer isso, meu pai era uma pessoa assim, ele sempre foi muito estressado, nervoso e tal, mas desde que ele sempre recusou fazer a terapia, né, etc. Então, desde que ele começou a fazer isso, a gente percebeu que foi assim, uma mudança drástica, sabe? E ele também mostrou pra gente a importância disso, né? E nesse dia eu até escrevi um conto que eu achei muito engraçado, porque era uma quarta-feira e ele estava fazendo a rotina de sexta na quarta-feira. E eu achei isso incrível, porque não quer dizer que é porque na sexta que ele não pode ter uma sexta numa quarta-feira dele. Melhor pessoa! É maravilhoso, porque ele foi lá, bebeu o presidente dele, comeu os tomatinhos cereja que ele plantou, natural. Aí eu pesquei com ele e ele ficou todo feliz. Então, assim, foi uma coisa muito engraçada a gente parar pra pensar
exatamente nessas questões, assim. E eu voltei muito bem de lá, assim. Fui, né? Fui me sentindo um pouco mal e tal, com a cabeça cheia. E voltei, tipo, bem de boas pra poder ficar um certo tempo assim, né? Eu acho que você colocou uma questão muito legal, que é a questão do tempo. Eu sinto como se enchesse uma barrinha. É verdade. Só que ela descarrega muito rápido. Tá viciada essa Tá viciada bateria. minha bateria. Eu preciso de muito contato, com Aham. muita frequência, senão eu fico deprimida e é isso. É verdade. Eu também, quando começa, passa assim um pouco de tempo, eu já começo a ficar, ixi, tem que ir pro meio do mato de novo. Recarregar minhas energias. Exatamente. Mas é basicamente isso. Bem, então, gente, o episódio foi aí basicamente sobre isso, né? Se vocês tiverem algo para acrescentar a gente, estamos abertas aí, mais uma vez. É isso, gente. Obrigado por terem escutado. Obrigado pelos retornos que a gente tem tido. E sigam a dica, sério. Vamos aumentar nosso contato com a natureza essa semana. E vamos ver como a gente se sai. Beijinhos. Pessoal, é isso aí. Falou, até mais e é nóis.